Você já se sentiu completamente sozinho, tentando vencer uma batalha interna? Como se fosse o único no mundo, lutando para manter o foco, a fé e o fogo aceso? Pois eu vou te contar algo que pode te balançar. Nenhuma mente, por mais genial que seja, alcança grandes feitos sozinha. Os maiores milionários da história não construíram impérios apenas com talento ou esforço. Eles tinham um segredo, um recurso silencioso, uma arma mental. E esse segredo se chama Mastermind Alliance, a união de mentes em harmonia perfeita, com um propósito comum, focado, decidido e, acima de tudo, inabalável. Ford, Edison, Carnegie, eles sabiam de algo que quase ninguém entende, que duas mentes em sintonia criam uma terceira força, invisível, mas real, capaz de romper qualquer barreira mental ou material. Esse vídeo é sobre isso. A fuga mais impressionante da sua própria mente começa quando você entende que não nasceu para pensar sozinho. Você nasceu para se conectar estrategicamente com outras mentes alinhadas com o seu propósito. Eu quero reviver cada segundo dessa jornada junto com você que está aqui agora. Porque talvez o que esteja te prendendo não seja falta de força, mas a ausência de aliança. De união real com mentes que potencializam, não que drenam. Napoleon Hill não apenas acreditava nisso. Ele afirmava com precisão cirúrgica: nenhum cérebro é completo por si só. Toda mente precisa de contato com outras mentes para crescer, expandir e se manter viva. E se você sente que está travado, estagnado, rodeado de distrações e dúvidas, talvez o seu problema não seja falta de motivação. Talvez seja isolamento mental. Hoje, eu vou te conduzir por essa jornada. Você vai entender como a Mastermind Alliance funciona, como ela foi aplicada na prática por alguns dos homens mais bem-sucedidos da história e, principalmente, como você pode usar esse mesmo princípio para mudar completamente o rumo da sua vida. Mas antes de irmos fundo, se essa mensagem já tocou em algo dentro de você, faz uma coisa simples agora. Já deixa o seu like, porque isso ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas que buscam a verdadeira liberdade mental. E se inscreve aqui no canal, ativa o sininho. Não só para receber o próximo vídeo, mas para fazer parte dessa comunidade de mentes que se unem com propósito. Aqui, cada história é uma bússola, cada análise é uma estratégia e cada princípio, uma chave que pode abrir a próxima porta na sua mente. Agora respira fundo, porque o que vem a seguir não é teoria, é campo de batalha mental. E você vai caminhar comigo, passo a passo, dentro da mente de alguém que usou o princípio do Mastermind para escapar do ciclo de fracasso e alcançar o impossível. O protagonista dessa história, que poderia ser você ou qualquer um de nós, estava à beira da desistência. Não por falta de talento, nem por falta de desejo, mas por excesso de peso mental. Dúvidas, decisões não tomadas, pensamentos contraditórios. A mente dele era um campo de batalha constante. Ele acordava com ideias grandiosas, mas dormia frustrado com a paralisia dos próprios planos. E foi nesse ponto de ruptura que ele conheceu uma verdade simples e brutal. Você não vence grandes batalhas sozinho. Nunca venceu, nunca vai vencer. Ele encontrou esse princípio em um dos livros mais profundos que já havia lido. Uma obra que mudou sua percepção sobre sucesso. Think and Grow Rich, de Napoleon Hill. E ali, entre os capítulos, uma frase martelava: a Mastermind Alliance é a base de todo sucesso duradouro. Aquela ideia bateu fundo, porque ele entendeu que estava tentando resolver um quebra-cabeça gigante, com uma única peça. E então começou a jornada. Fase 1. O reconhecimento da prisão mental. A primeira grande virada foi perceber que a mente dele, sozinha, estava girando em círculos. Ele sabia muito, mas executava pouco. Fazia planos, mas não saía do lugar. Então entendeu que estava preso dentro do próprio ego. Como Hill explica, a mente que opera isoladamente é facilmente vencida pelas forças do medo e da dúvida.
Mas quando duas ou mais mentes se unem em perfeita harmonia, o medo não encontra espaço para crescer. Fase 2. A escolha consciente do propósito comum. Depois de reconhecer sua prisão, ele precisava de algo ainda mais difícil: escolher com quem iria se aliar. Isso não era sobre ter amigos. Era sobre selecionar mentes que pudessem vibrar na mesma frequência, que tivessem visão, clareza, propósito, que não quisessem apenas ouvir, mas pensar com ele. Ele começou pequeno. Uma conversa aqui, uma troca ali, testava, observava, e como numa engenharia minuciosa foi identificando quem drenava, quem criticava sem construir, e principalmente quem acendia ideias novas com uma única frase. Foi aí que a mágica começou. Fase 3. A construção do Mastermind. Quando duas mentes se encontraram com propósito real, ele sentiu. Era como se uma terceira mente invisível estivesse presente. As ideias não vinham só dele, vinham deles. Como Hill diz, quando duas mentes se unem com propósito, surge uma terceira mente, uma consciência superior, que nenhuma das duas possuía isoladamente. A cada encontro, eles refinavam planos, corrigiam rotas, cortavam o que era inútil. As decisões deixaram de ser solitárias, e o medo começou a perder força. Fase 4. A execução guiada pela aliança. Com o Mastermind estabelecido, veio o campo de batalha real. Agir, executar, arriscar. Mas agora, ele não caminhava sozinho. Tinha quem o lembrasse do propósito, quem cobrasse o próximo passo, quem dividisse a carga emocional dos fracassos e comemorasse cada pequeno avanço. Era como atravessar uma tempestade, com olhos em várias direções. E mais, o progresso começou a acelerar. As decisões ficaram mais assertivas, as ideias mais simples, a fé mais firme. O medo perdeu força porque ele não tinha mais espaço. A mente dele agora era alimentada por outras mentes que também queriam crescer. Não havia espaço para desânimo permanente, porque o grupo, o Mastermind, o empurrava para frente com inteligência e estratégia. Isso, meu amigo, minha amiga, é o poder silencioso que quase ninguém usa. É a estratégia invisível dos milionários. Henry Ford tinha Edison. Andrew Carnegie tinha uma rede de gênios ao redor. Hill entrevistou 500 dos homens mais bem-sucedidos da história, e todos tinham algum tipo de mastermind. Você acha que é coincidência? Não é. É estrutura mental. É a engenharia da superação. E agora, a pergunta que não quer calar. Com quem você está pensando? Quem são as mentes que moldam seus pensamentos hoje? Porque se você está tentando escapar sozinho da prisão mental, sua chance de sucesso é mínima. Mas quando você se conecta com pessoas certas, com mentes que vibram propósito, você cria uma nova realidade. Você constrói o plano de fuga definitivo. Agora, segure essa emoção, porque o momento mais crítico ainda está por vir. É quando o protagonista descobre que nem mesmo o Mastermind está a salvo do colapso, se não houver coragem na hora de agir. E o que ele faz a seguir é o que define tudo. Agora, eu quero que você feche os olhos por um segundo. Imagine estar à beira de um precipício. Atrás de você, anos de frustração, tentativas fracassadas, projetos inacabados. Na sua frente, o desconhecido. É o momento em que tudo o que foi planejado, discutido, refinado, precisa sair da teoria e virar ação real. Sem volta, sem garantias, sem desculpas. Esse é o momento que nosso protagonista enfrentou. O plano estava pronto, a estratégia alinhada, o Mastermind firme. Mas sabe o que ainda o travava? O velho inimigo interno, o medo do fracasso. Porque não importa o quão bem você prepare sua mente, o medo sempre aparece no último segundo. Ele sussurra, e se der errado? E se você estiver se expondo demais? E se você perder tudo? E naquele instante, silêncio. A reunião do Mastermind havia terminado. Cada um voltou para suas vidas. Mas a decisão final, a execução, ainda era dele. A verdade é que nenhum grupo, por mais poderoso que seja, pode fazer por você o que só você pode fazer. E foi nesse exato momento que ele entendeu: ou eu ajo,
Ou continuo sendo refém da mesma mente de antes? Com o grupo ou sem o grupo, a responsabilidade ainda é minha. Ele olhou para o plano pela última vez. Respirou fundo e, mesmo com o coração batendo como um tambor de guerra, ele avançou. Fez aquela ligação, gravou aquele vídeo, assinou aquele contrato, demitiu o velho eu e contratou a versão que ele vinha preparando há meses. E foi nesse instante, nesse ato final de coragem, que o ponto de virada aconteceu. Não foi um milagre, não foi sorte. Foi o encontro entre preparo mental plus decisão real. O resultado, o projeto deu certo. O medo recuou. As oportunidades começaram a surgir em sequência. Portas que nunca se abriram começaram a ceder. Mas não foi mágica. Foi sintonia entre pensamento, aliança e ação. E ali, com os olhos cheios d'água, ele entendeu. O plano mental deu certo. E eu estava livre. Livre do medo. Livre da indecisão. Livre da ideia de que precisava fazer tudo sozinho. O que começou como um ato de desespero virou uma estratégia de sucesso replicável. E foi assim que ele conseguiu. E agora, a pergunta volta para você. Você vai continuar tentando vencer essa batalha sozinho? Ou vai buscar sua própria Mastermind Alliance? Porque esse é o momento. Esse é o seu precipício. E o salto é só seu. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você está pronto para mudar. Pronto para parar de andar em círculos mentais. Pronto para começar a construir de verdade a sua própria estrada rumo ao sucesso. Você ouviu uma história, mas essa história, no fundo, é um espelho. Porque a jornada do nosso protagonista não é única. Ela é a de todo ser humano que busca viver com propósito e não mais por reação. Agora você entende. A mente isolada é frágil. A mente conectada com propósito é imparável. Você pode ser talentoso, esforçado, determinado, mas se estiver cercado pelas vozes erradas, ou pior, pelo silêncio absoluto, você se torna presa fácil para o medo, a dúvida e a procrastinação. A Mastermind Alliance, que Napoleon Hill descreveu, não é só um grupo de pessoas. É uma infraestrutura mental. É uma estratégia silenciosa que forma o alicerce dos maiores impérios já criados. Não se trata de ter contatos, mas de criar alianças conscientes com mentes que pensam em sintonia com o seu propósito. Pessoas que não te deixam desistir quando o medo fala mais alto. Que te lembram quem você está se tornando, mesmo quando você esquece. Esse é o ponto. Você não precisa mais andar no escuro. Não precisa mais reinventar tudo sozinho. Você precisa de direção. E direção nasce da troca, do confronto positivo de ideias, da fusão de inteligências alinhadas. A sua grande virada pode estar a uma conversa certa de distância. Então aqui vai o meu convite. Não deixe essa história morrer aqui. Leve ela adiante. Compartilhe esse vídeo. Não por vaidade, não por algoritmo, mas porque alguém agora pode estar à beira do colapso mental. E essa história pode ser o impulso que ele ou ela precisa para escapar. Você tem esse poder. E mais, se essa história te impactou, te fez pensar, te despertou algo, continue com a gente. Tem outro vídeo aqui no canal que vai expandir ainda mais sua visão. Uma análise profunda sobre como transformar o desejo em ação concreta, com base no primeiro princípio da filosofia de Hill, o desejo ardente. Clica lá e deixa a jornada continuar. A mente que desperta não volta mais a dormir. E se você estiver pronto para despertar de vez, eu te vejo no próximo passo. Agora vai lá, crie, alinhe, haja, construa sua mastermind, liberte sua mente, mude sua história